Vamos abrir nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo Efésios 5, de 21 a 33, e logo em seguida Efésios 6, de 1 a 3. Eu vou estar lendo aqui, vai estar projetado ali, mas eu vou estar lendo aqui, tá bom? Efésios capítulo 5, de 21 a 23, vai falar: 21. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, Senhor. Ela é viva e eficaz, e nesse momento nós vamos estar, Senhor, nos alimentando dela, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, falar profundamente a cada coração, a cada família especial aqui, Senhor, da forma que o Espírito Santo quer falar e pretende falar, usando a minha vida. Que eu venha ser somente um instrumento nas tuas mãos, e que eu não fale nada de mim aqui, mas que o teu Espírito venha nos falar, começar na minha vida. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, e toma a vida de cada ouvinte aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Meus queridos, família vivendo, aí que ele é para sentar. A família vivendo responsabilidades nos padrões de Deus. Essa é a temática que Deus colocou no meu coração para nós estar trabalhando hoje, falando sobre como nós estamos focando o mês da família. Nós temos que falar exclusivamente de família. Então Deus colocou esse tema no meu coração desde quando o pastor me convocou para mim estar subindo na igreja hoje aqui no Púlpito. Na segunda-feira eu já comecei a trabalhar, já orei, já pedi a Deus o que era que ele queria falar, e veio de tudo. Como eu tenho estudado muito a revista Maturidade Cristã, então Deus me mostrou lá, através do estudo sobre família, Deus colocou esse tema no meu coração. Eu comecei aos pouquinhos a estar fazendo, preparando, para trazer o que Deus queria falar para a igreja, para as famílias da igreja também. Então nós sabemos que nós vivemos em um tempo de inversão de valores. Os valores hoje em dia têm se invertido no seio familiar, né? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então isso tem influenciado muitas famílias que estão literalmente de cabeça para baixo. Tem muitas famílias que estão completamente de cabeça para baixo porque estão invertendo os valores familiares. Os valores que estão dentro dos padrões de Deus, e a família muitas vezes quer colocar os seus padrões dentro das suas vontades, né? Dentro das suas vontades, fora das vontades de Deus. E com certeza isso vai trazer muito problema para a família, vai trazer dificuldades no seio familiar. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque se nós fizermos uma escala de prioridades, muitas pessoas colocam o trabalho, o dinheiro em primeiro lugar, outros priorizam os filhos, e ainda existe aqueles que colocam o cônjuge ou si mesmo acima de tudo na vida, e isso tem gerado muitas decepções e muitos conflitos familiares. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que priorizar Deus, nós temos que botar Deus acima de tudo no seio da família. Deus tem que estar em primeiro lugar, porque as orientações para a família, para o seio familiar, essas orientações têm que vir da parte de Deus, porque muitas das vezes nós queremos
colocar a nossa vontade. E muitas das vezes a nossa vontade no seio familiar, tanto para os cônjuges como para os filhos, está fora da vontade de Deus, mas nós queremos que seja a nossa vontade. E a nossa vontade não é igual à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável no seio da família. Então nós precisamos ter muito claro qual é o seu papel na família. Quais os padrões que sua família vive hoje na atualidade, em pleno século XXI? Quais os padrões? Então nós vamos refletir algumas coisas aqui sobre o papel de cada um na família. E o primeiro ponto que o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é Deus. Claro que Deus tem que ser a primazia na família. Então, Efésios 5:31. Efésios 5:31, a palavra de Deus vai dizer: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso aí foi a ordem de Deus para se formar a família. Sabe por quê? Porque Deus é quem constitui a família. A família ela é constituída por Deus. Então esse texto é um resumo da constituição da família desde a criação. Lá em Gênesis 24, não vou nem abrir, todo mundo sabe. Em Gênesis 24 vai dizer: e o homem deixará a sua pai e mãe, unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aí já Jesus vai completar aqui. O próprio Jesus, ele vai, Gênesis foi a abertura da família, e quando uma família é formada por Deus, a função, a posição de Deus na família é como criador e sustentador. E o próprio Jesus, ele completou isso aqui, que estava lá em Gênesis, em Marcos 10, 6 a 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez. São palavras do Senhor Jesus. Mas no princípio da criação, Deus nos fez homens e mulheres. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O que Deus uniu. Muitas das vezes, vocês familiares da família estão assim, né? A esposa está dizendo: isso aqui é meu. Não, esse dinheiro é meu. Não, esse é meu. E há muitos conflitos nessa. Estou dando só um exemplo dele, há muitos conflitos. E quando a Bíblia, quando lá em Gênesis foi relatado que os dois eram uma carne, que a gente completou, é em todos os aspectos. E às vezes, dentro da família está tendo muito conflito, principalmente na área financeira. A área financeira tem trazido muitos problemas. Então a função ou a posição de Deus na família é como criador e sustentador. É Deus que vai sustentar, é Deus que vai suprir todas as coisas. Então, quando uma família é formada, ela precisa dar lugar a Deus em seu lar. Mas não é um lugar qualquer, e sim o primeiro e mais importante. Porque muitas das vezes a gente está deixando Deus na nossa família como em último lugar, né? Lá no cantinho, na reserva. Enquanto Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que ser a primazia para que uma família ela realmente viva as suas responsabilidades nos padrões de Deus. Ela precisa deixar que Deus atue em todas as áreas. Não é só uma, não, é em todas as áreas da vida da família, tanto nos filhos como na esposa, como no esposo. Então Deus tem que estar atuando de forma integral na família. Então esse é o papel de Deus na família. Então, meus queridos, Deus é criador da família. Quando um casal se une, é porque Deus os fez com a capacidade de se amar o próprio. Porque o primeiro amor, o amor vai dizer: Deus é amor. E este amor que o homem e a mulher sentem vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz: que Deus uniu, não separa o homem. Quando o amor realmente vem da parte de Deus. Porque o amor de Deus é um amor incondicional e um amor sem interesse. Então, o papel de Deus na família, ele é criador e sustentador. Então, muitas famílias se desfazem porque não colocam Deus em primeiro lugar. Pensa que o surgimento da sua família foi por causa de um sentimento que já acabou ou por qualquer outro motivo, né? Quando você encontrou a sua esposa, você encontrou ela, eu queria dizer para você que não foi a sua família se formando. Foi o sentimento que você sentiu, claro que evoluiu, sentiu, mas foi o amor que Deus colocou para unir vocês. Por
Por isso que vocês estão juntos até que a morte separe, porque Deus uniu, o homem não separa. Essa é a diferença. Então, é Deus que te ajudou a formar a tua família. Então, você será capaz de enfrentar o que for preciso e acreditar que o mesmo Deus que criou também irá restaurar. Quando você vem formado pelo amor de Deus, os problemas vão vir, mas todos esses problemas, eles vão ser superados através das orientações do Espírito Santo. Então, meus queridos, família, Deus merece o primeiro lugar na sua família, tá bom? Deus merece o primeiro lugar na sua família. Eu queria pensar com você agora no segundo ponto aqui, sobre a esposa. Eu inverti ali, mas eu digitei aqui, botei esposa. O papel da esposa, a responsabilidade da esposa na família. Efésios 5, de 21 a 34. Bota aí, para todo mundo, por favor. Efésios 5, de 21 a 24. Pelo menos eu não preciso usar óculos ali. Efésios 5, de 21 a 24 vai dizer: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor Cristo. Esposas, para vocês, esposas, fiquem atentas, prestem atenção que Deus quer falar com isso para vocês. Não é o irmão que está falando, mas Deus quer falar. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo a seu marido. Eu tenho um problema desse aqui na minha irmã. A minha irmã, na casa dela, ela quer o cabeça. E eu tenho conversado muito com ela, tenho orientado, mas ela não aceita. Diz que está na igreja, acha que a igreja lá não ensina nada. Eu já falei para ela: você tem que mudar esse seu pensamento. Você não pode ser o cabeça da casa. O cabeça é que quando você vê, ele só fica em conflito há mais de 20 anos. Porque ela é o cabeça, ela faz tudo, ela que controla tudo. O marido trabalhando não está mais. Então, esposa, o cabeça da família é o esposo. O texto acima que nós temos, esse texto ali, tem gerado muita polêmica quando diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Tem gerado muita polêmica, principalmente nos que não são crentes, nos que não conhecem o Senhor. Porque isso acontece porque estamos muito longe do padrão bíblico para lá. Quando nós vivemos longe dos padrões de Deus, fora dos propósitos de Deus, no seio familiar, isso acontece muito. Muitos conflitos quando se trata desse assunto, onde a esposa tem que ser submissa ao marido. Mas esse submisso aqui não está querendo dizer que a esposa tem que ser escravo do marido. O marido tem que entender que ela é submissa do Senhor, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Esse é o padrão de Deus para a esposa, que ela seja submissa ao seu esposo, ao seu marido. Então, minhas queridas, a submissão ensinada aqui é que a mulher cumpra o propósito para que ela foi criada como auxiliadora idônea. Meus queridos, quando eu conheci a minha esposa, hoje eu sinto muita saudade dela, ela estava agora, mas quando eu conheci ela, desde o dia que eu conheci ela, janeiro de 1981, ela sempre foi essa auxiliadora idônea para mim, na minha vida. Até o último dia que Jesus levou ela sempre foi a auxiliadora idônea, a minha ajudadora, nunca fez nada para mim prejudicar, sempre só me ajudava. Ela era aquela que trazia um balde de água fria para jogar em mim quando eu estava com aquele fogo. Isso aí vem de Deus. Que maravilha! E eu sei que vocês que estão aqui são essas auxiliadoras idôneas. Cada uma de vocês dá o seu modo, ao seu jeito, porque ninguém é igual. Cada um vai do seu jeito que Deus está mostrando e você vai do seu jeito. Ninguém é igual. Eu sei que você também é essa auxiliadora idônea ao seu marido. Isso aí falou lá em Gênesis 18, 20, da auxiliadora idônea. Ou seja, igual. Submissão é estar sob missão ou com o mesmo objetivo.
Então, o texto está ensinando a mulher a lutar junto com o marido. Esse é o papel da auxiliadora idônea, da ajudadora, como fala lá em Gênesis. Quando Deus olhou para o homem e disse: bom que o homem não esteja só, farei uma ajudadora, auxiliadora idônea. E você, marido, que está aí, fala: ó, minha querida, você é minha ajudadora idônea. Fala aí para a tua esposa, fala isso. Isso, fala isso. Então, meus queridos, a mulher, ela foi subjugada por milhares de anos e nos últimos tempos tem buscado seu lugar na sociedade. Mas, infelizmente, isso tem sido mal interpretado, criando um clima de competição entre homens e mulheres. Não é isso que tem acontecido? Principalmente no seio da profissão, dos trabalhos, né? A mulher antigamente não podia fazer nada, mas hoje não, hoje tem igualdade. E foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus que fez isso. Então, com isso, a mulher tem mostrado sua capacidade, superando muitos homens. Mesmo assim, não há necessidade da mulher ser rebaixada e nem se exaltar. Dentro de casa, marido e mulher têm uma mesma missão. Pois, a palavra de Deus em Marcos 3:25 vai dizer: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. A mulher tem uma sensibilidade que pode ajudar muito o homem. Então, a mulher que está em submissão e auxiliadora no lar, ela sempre está motivando seu marido, que também deverá tratar a mulher com amor. Uma mulher não acha difícil ser submissão ao esposo. Muitas das vezes nós, maridos, deixamos a desejar, muitas das vezes nós somos brutos com a mulher, enquanto a palavra vai dizer que nós temos que tratar a nossa mulher com amor. Eu não sei se tem alguém aqui que é bruto, né? Mas se você for assim, lute. Porque nós precisamos tratar nossas mulheres, nossas esposas com muito amor. Mulher, assuma seu papel de incentivadora. Você, mulher, tem incentivado o seu marido ou você tem desmotivado o seu marido? Seja uma incentivadora. Porque isso aí é padrão de Deus para o ser familiar. Terceiro ponto que eu queria, agora eu vou voltar para o esposo. Bota aí, Agatha, Efésios 5, de 25 a 29, por favor. Vou falar agora para você, esposo, ficar atento. Que Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. Eu não sou esposo, não sou nenhum, mas para você, esposo que está aqui, escute o que Deus quer falar com você. Deus quer, se tem alguma coisa que você precisa mudar muito, porque é Deus que está falando, é Deus que vai ensinar, o Espírito Santo que vai ensinar nessa manhã, se tem alguma coisa que você está fazendo o contrário. Efésios 5:25 vai dizer: maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o, e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Esposo, qual o seu papel ou a sua responsabilidade dos padrões de Deus dentro do seu lar e no seio familiar? O homem, ele é cobrado insistentemente para tratar a mulher com amor. E não é apenas com exemplo de um amor natural, e sim de acordo com a intensidade do amor de Cristo pela igreja. Isso significa um amor capaz de sacrificar a si próprio, da vida numa entrega total. Quando você ama a sua esposa, quando ela faz algo que não lhe agrada, que não está no seu gosto, por você ter esse amor por ela, você tem a facilidade de perdoar ela. Mas quando você não tem esse amor da parte de Deus pela sua esposa, quando vem os problemas, você tem dificuldade
dificuldade de perdoar ela. Aí é onde gera os problemas, a dificuldade, os atritos familiares no meio da família, na vida conjugal dos cônjuges. E isso aí envolve os filhos. Porque nós, esposa e esposa, nós temos que ser luz para eles, nós temos que ser a pessoa importante na vida dos filhos, porque os filhos vão se basear como é a vida do pai e a vida da mãe. Então, o homem que trata mal sua esposa está maltratando a si mesmo, como fala no verso 29 lá, do texto que nós lemos. E o homem que trata bem a mulher recebe a recompensa em amor, como falou no texto, no verso lá 28. O verso 28 do texto que nós lemos. Então, o papel do marido é manter vivo o sentimento que declarou a sua mulher desde a primeira vez. E qual foi o sentimento que você declarou a primeira vez que você viu a sua mulher? Foi o sentimento de amor por ela. Foi o sentimento de amor que Deus colocou. Quando eu conheci minha esposa, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Eu bati o olho nela, nós não éramos crentes. Foi numa festa de forró. Eu bati o olho nela, ela bateu o olho em mim. Para onde eu ia, ela ia atrás de mim. E eu me olhando e disse, por que essa mulher está me seguindo? Por que eu vou chamar essa mulher para dançar? Aí gerou tudo ali. Começou tudo ali. Foi 38 anos, foi tudo ali. Porque foi Deus, eu não era servo de Deus nem era, mas Deus preparou eu e ela. Quando Deus prepara, o amor vai jorrar no coração dos cônjuges. E esse amor, ele vai até a morte separar. Tivemos problemas, tivemos dificuldade, claro que tivemos. Mas o amor que Deus nos deu nos constrange. E o que é que acontece? As dificuldades mesmo para vem, é fácil de nós ver, porque nós temos o amor que Deus colocou. Muitos, se nós formos olhar, analisar e pesquisar aí, é muito grande o índice de divórcio no meio evangélico de Deus. É muito grande. É muito grande. Por quê? Porque as pessoas não estão suportando mais os outros têm amor, como falou lá no primeiro verso, verso 21. No verso 21 do texto básico que nós lemos, para falar que para tudo começa quando nós suportamos uns aos outros em amor. E é fácil isso? Não é fácil não. Mas quem tem o Espírito de Deus suporta e aguenta e suporta. E o amor que você tem, você vai suportar e vai aumentar. Porque foi Deus que uniu o casal, foi Deus que formou essa família. Então os padrões de Deus é que o amor de Deus permaneça diante de qualquer dificuldade. Porque quando nós vamos lá no altar, nós fazemos uma coisa lá, falamos uma coisa lá, e muitas das vezes nós estamos falando coisas lá mentirosas. E quando nós falamos a verdade diante de Deus, cumprimos tudo na lei, que é aquela questão lá, na dor, na bonança, aquela questão lá do casamento, quando você faz aquele pacto com Deus, na doença, na morte, seja qual for o momento, nós vamos continuar firmes e vivos, porque nós vivemos o amor de Deus, num seio familiar. O papel do homem não é apenas provedor da família, porque muitas das vezes você pensa que você é o homem só para cuidar, só para prover a necessidade. Não é. Sustentando a casa, não é isso. O marido precisa cuidar de sua família e principalmente a esposa. Nunca se esqueça de que ela é amada. Eu querendo uma esposa mal amada é dificuldade. Como o marido também mal amado é dificuldade. Então nós nunca devemos esquecer que nós amamos a nossa esposa acima de qualquer circunstância. Meu marido, porque meu marido não tem que faltar nada, mas tem que faltar o principal, o amor. Então, homem, assuma seu papel de manter o amor do lar. Quarto ponto, eu não coloquei ali, o quarto ponto não está ali, mas eu coloquei o quarto ponto aqui, porque eu já tinha feito aqui, eu não quis mais desmanchar. Mas tem um quarto ponto antes de nós ir para o outro, porque nós temos um quarto ponto aqui, que eu falei a esposa, falei para o esposo
esposo, agora eu vou falar para o casal junto. E Efésios 5, 33, bota aí, Efésios 5, 33 e depois Efésios 6, 4. Efésios 6, 33 vai falar: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trata o marido com todo respeito. Ali está falando do casal. Efésios 6, 4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-os segundo a instituição e o conselho do Senhor. Um grande equívoco acontece quando o casal vê um cônjuge como o outro. Pois desde que se uniram, não são mais dois, e sim apenas um. O que é que o texto falou? Deixar homem, mulher, deixar os parentes dela, e se unir um a outro, e vão conviver juntos, e os dois serão uma só carne. Então o texto que nós lemos vai dizer que quando se forma a família, você não é mais um separado, você só ser uma só carne. Então, pois desde que se uniram, não são mais dois, se apenas um, você é um agora no Senhor. Deste modo, nunca irão se dividir, ou pensar em seus próprios interesses, caindo na cilada do egoísmo ou da competição. Casal tem que andar junto. Aquilo que eu te falei: esse é meu dinheiro. Não, esse é meu. E é um conflito. Não, o carro é só meu. Não, a casa é só minha. Em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Então, como pais, o casal deve ensinar os filhos com o mesmo respeito e amor, sem raiva e muito menos comigo, mas com disciplina e ensinamento de tudo que é correto, que é certo, de tudo que são padrões de Deus para a vida dos filhos também, do ser familiar. Então isso é responsabilidade do casal. Não é apenas do marido ou da esposa, mas do casal. O casal está incumbido de orientar, disciplinar e ensinar os filhos dentro dos padrões, com a responsabilidade que Deus deu para cada um. Mas muitas das vezes os pais têm os filhos de qualquer jeito. Então, o casal deve vigiar para não retirar a palavra um do outro e os filhos servir. Meu querido, há muito problema no seio familiar quando o Ebenezer dá uma ordem para Ana Luiz não mexer no celular e aí ele diz: você sabe que isso gera um conflito. Eu estou dando um exemplo, tá? Não estou falando que estou dando um exemplo, tá? É um conflito. Você vai estar tirando a autoridade do outro, não pode. É contrário os propósitos e os padrões de Deus. Você não pode tirar a autoridade nem do esposo, nem a esposa do esposo, porque vai trazer problema, vai perder a autoridade sobre os filhos e vai gerar conflito muito grande. Então as palavras e elogios são muito boas, mas quando o casal mantém o respeito, então os problemas são superados e com o tempo o amor prevalece. Casal que vive os padrões e a responsabilidade da família ser familiar. Casal, assuma seu papel de manter o amor e respeito no lar. Porque se você não tem amor e você não tem respeito, como é que vai viver o seu lar? Vai ser um caos. Vai ser um caos. E por último ponto, vocês pensavam que ia ficar fora, né, filhos? Mas não, agora Deus quer falar com você fica atento, porque Deus vai falar com você. Efésios 6, de 1 a 3, aí abre, por favor, vamos falar um pouquinho para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Filhos, o que é que Deus falou para você com esse texto hoje? Você pode ter ouvido muitas vezes esse texto, lido várias vezes, mas eu queria dizer para você que em cada momento que você lê, Deus fala diretamente para a sua vida. Você é um filho obediente ou você é um filho desobediente?
dizendo ali, tem promessa. Se você honra, tem promessa. Vai ter uma vida bem sucedida, longos dias na terra. Agora, se você for um filho desobediente e desonrado pelo pai e irmão, você vai ter problema na sua vida aqui na terra. E ainda mais, vai viver pouco tempo na terra. Eu mesmo conheço vários, conheci vários, que eram filhos completamente desobedientes aos pais e às mães. Muitos conhecidos das unidades prisionais, filhos que eu vi criar, crescer no lar cristão, e muitas das vezes encontrava eles dentro dos presídios presos. Por quê? Porque tinha as suas vidas em desobediência e desonravam muito seus pais, não obedeciam seus pais. E muitos não estão mais aqui não, tá? Foi embora, se cumpre a palavra, porque a palavra era muito mentirosa, ela se cumpre. Eu não estou falando isso para amedrontar você não, é a palavra de Deus, ela se cumpre na vida de todo mundo. Se você é obediente, você vai ter bons momentos, até se você é obediente, você vai ter maus momentos. A escolha é sua. Você quer ser filho obediente ou desobediente? Então, meus queridos, quando os filhos chegam, ocupam o espaço que faltava no lar. Contudo, não pode ocupar espaço demais, além do que lhe é devido. Não é verdade, casal? Os casais aqui que não tinham filhos. Quando os filhos chegam, é uma alegria, né? Eles vai. Um lugar que faltava, um lugar de filhos, que maravilha. Que família agora, a família agora está completa. A família agora tem esposo, tem esposa, tem cônjuge, tem filhos, que maravilha. O homem continua tendo seu lugar, a mulher também, agora o casal assume juntos. Não é responsabilidade só da mulher e do marido, não. É juntos. Agora o casal assume juntos, em maior união, o papel de pais. Você agora vai ser papai, vai ser mamãe. Que maravilha de Deus. Então, quanto ao cuidado, os filhos passam a ser prioridade. Agora você vai ter prioridade na sua vida, são os seus filhos. Depois de Deus. Primeiro lugar é Deus. Mas agora você tem filhos. E a prioridade do cuidado agora vai ser com o filho. Os filhos que Deus trouxe. Porque a Bíblia vai dizer que os filhos nem nossos são, eles são herança. E Deus está dando eles para quê? Para que nós venhamos cuidar. Como fala também o salmo, o salmista lá no 117, que é um salmo que fala sobre família. E os filhos são herança da parte do Senhor. Como você tem cuidado do seu filho? Como você tem cuidado da sua filha, casal? E o papel dos filhos na família deve ser de obediência aos pais. Como fala no texto lá, vocês, o papel de vocês é ser obediente. Se vocês forem obedientes, tudo vai bem. Se não forem obedientes, tudo vai mal. Essa aqui é a realidade. E o filho obediente, ele é bem sucedido. Porque a obediência são os padrões de Deus para os filhos dentro do seio familiar. Essa aqui é a realidade. Então, com o passar do tempo, quando os pais também assumem seu papel de autoridade, requerendo obediência dos filhos, então acontece uma crise na família, entendeu? A rebeldia tem sido um grave problema na família. 1 Timóteo 3, bota aí 1 Timóteo 3, de 1 a 5, para nós ler esse texto aí, Gado. 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Timóteo, 1 Timóteo 3, de 1 a 5, que é 1 Timóteo que eu escrevi aqui, não, é 2 Timóteo. É 2 Timóteo, errei. Então, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se desse também. Você entendeu, filho, o que é que Deus quer dizer?
Se você está encaixado em algo daquilo ali que a palavra de Deus está contrário aos padrões de Deus para o seio familiar, para os filhos no meio do familiar, se afaste. Corra daquilo ali. Porque você vai estar trazendo problema para a sua vida. Então, minhas queridas, meus queridos, muitos jovens sofrem porque não aprenderam a ouvir o não. Porque muitas das vezes nós pais estamos querendo dizer assim, na hora de dizer o não, nós estamos com pena, com piedade de dizer o não. O não tem que ser dito, porque se você não disser o não no momento certo, você vai ter problema depois para retirar. E muitas das vezes nós estamos assim, porque os filhos estão tendo autoridade, o pai não pode ser invertido esses valores, esses números, não pode ter investimento nisso aí. Os pais têm que ter sempre essa autoridade. Então, na hora de dizer não, diga não. Você é filho, na hora que você receber o não do seu pai, você tenha certeza, porque é Deus que está falando e Deus tem o melhor para você. Se é não, é não. Pode até ser ruim para os seus olhos, mas Deus vai usar o seu pai e a sua mãe para estar lhe auxiliando, jovem. Tiveram tudo o que quiseram na infância e não aprenderam a controlar suas vontades. Você pode ter tudo, pode, mas você precisa controlar as suas vontades. Então, quando houve um não de alguém, um relacionamento ou emprego, estão despreparados. Por quê? Porque não ouviram não em casa. Por isso, é importante criar os filhos com ensino e obediência. Assim não terão problema com autoridades e quando ouvirem não, estarão preparados para suportar. É uma sequência. Quando você disser o primeiro não, quando você disser o segundo, o filho já vai estar acostumado. E vai entender e vai saber que você, pai e mãe, estão certos. Porque os filhos que têm obediência, que tem o Espírito Santo que controla a vida, vai entender. Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai falar. Porque eu estou falando aqui de famílias que vivem os padrões de Deus. E a responsabilidade familiar. E só a família que está direcionada pelo Espírito Santo que vai entender isso aqui. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus vive a moda ao mundo. E o mundo já é um maligno. O texto vai dizer que os dias são maus e é difícil. Os dias são difíceis. Mas quando você, filho, filha, você tem a orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida, tudo vai bem, porque você vai estar obedecendo a Deus em primeiro lugar e a seus pais. E você com certeza vai ter longos dias na terra para sobreviver. Então você vai suportar. Amém? Então, filho, assuma seu papel de obediência à sua família. Assuma sua função na família. Concluindo, meus irmãos, é um texto de abertura. Foi um texto de abertura e eu vou concluir com um texto de abertura também essa palavra, que é versículo 21, que vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós estamos sujeitando, quando o esposo está sujeitando a esposa, quando a esposa está se sujeitando ao esposo, quando os filhos estão sujeitando aos pais, é porque você está tem um temor de Cristo. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser filho, sabe. Se você quer ser filha, sabe. Se você quer ser esposo, sabe. Se você quer ser esposa, sabe. Se você quer ser casal, sabe. Tema ao Senhor, porque isso aí é o princípio de toda sabedoria. E a sabedoria que vem dos altos, não é terrena. Meu querido, a posição da família de Deus está bem clara nesse texto. Primeiro, Deus, por tudo que eu falei ali, Deus criou e sustentou a família. Segundo, o homem, que ama e cuida da esposa do lar. Terceiro, a mulher, que apoia e motiva a família.
Quarto, um casal que luta junto como uma só carne. E os filhos que obedecem aos pais. Infelizmente, muitas casas estão de cabeça para baixo. Esquecem que cada um tem seu papel na família. A primeira coisa a fazer para reorganizar uma família é dar a Deus o seu lugar de direito acima de tudo. Você, família, tem dado o lugar a Deus? Você tem colocado Deus na sua família para tomar as decisões que a família precisa tomar? Ou você tem tomado a modo do mundo, a seu modo, do seu jeito, a sua vontade? Você tem que deixar Deus tomar as decisões da sua família, porque Deus vai usar você. Mas para manter tudo em ordem, o texto é estudado, começa ensinando que cada um se sujeite ao outro, como falou o verso 21, aqui que nós lemos, aqui que diz, comecei com ele, estou encerrando com ele, e não que um se sujeite o outro abaixo de si, fazendo isso a família se manterá com amor. Então suporte uns aos outros. Que Deus esteja abençoando a sua família, que Deus esteja abençoando cada família. Que Deus esteja abençoando os cônjuges, as decisões que vocês querem tomar, os filhos. Que Deus esteja em primeiro lugar em tudo. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando as famílias da nossa igreja. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai querido, Pai celestial, nesse momento, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por a reflexão que foi feita aqui para as famílias. Senhor, muito obrigado pela minha vida, por o Senhor ter me usado. Agora eu quero assim, colocar diante do Senhor cada família. Senhor, se tem família aqui que está passando por dificuldade, por luta com os cônjuges, e o Senhor, nós já repreendemos em nome de Jesus. Se tem famílias aqui que estão passando um problema com os cônjuges, com os filhos, se tem família que está passando um problema com os filhos, com os cônjuges, com o pai e mãe, que o Senhor venha intervir, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Que essa família esteja dando lugar para o Senhor tomar todas as decisões no meio de sua vida. Muito obrigado por tudo. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá em Caíque.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus.